Pai, agradecer por mais esse final de semana, agradecer por mais esse dia. E nós, Pai, queremos te pedir, Jesus, que o pastor Evandro seja agora um instrumento teu. Seja a tua boca aqui na igreja, Pai. Todo o achismo, Senhor, tudo aquilo que está na mente, fique fora. E a tua palavra seja viva e eficaz aqui no nosso meio, Jesus. Fala com o teu povo. Tem misericórdia do pastor, Jesus. Que o Senhor possa abençoar com a tua graça, com o teu amor. E, Pai, fala com o teu povo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deixa eu abençoar. Amém. Deus é bom, amém? Quanta coisa boa, né? Fica tranquilo que a palavra hoje é mais curta. Você não precisa ficar desesperado. E aí sempre no final do culto tem alguém que me pega e fala: pastor, você não precisa falar isso, né? Falar que a palavra vai ser curta para as pessoas ficarem. Mas é bom avisar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, em outras traduções, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse versículo, normalmente, eu uso ele no final das pregações, né? Então ele, não só eu, como muitos pastores, a gente usa essa passagem como desfecho de um culto, para você lembrar que Deus, Ele te chama para que você seja aliviado das suas cargas, dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Você que se sente cansado, você que se sente sobrecarregado dos problemas da vida, das dificuldades, das aflições, das lutas, né? Dos problemas que parece que não tem fim, das situações confusas que você acha que nunca vão ser desembaraçadas. Normalmente a gente usa para um final de palavra. Mas eu começo hoje essa pregação com esse versículo, porque eu quero falar um pouco sobre cansaço, né? Hoje, se perguntar para os adolescentes se eles estão cansados, eles vão dizer que sim. Certo? 7 dias, dormindo pouco, com certeza, né? E 7 dias de muito louvor, muita palavra de Deus, muita oração e também muito lazer. Então, 7 dias muito bons, num lugar longe da cidade. Como é bom sair da cidade, né? Você está num lugar tranquilo, de preferência onde não pega o Wi-Fi. E a maioria dos celulares não pegava, né? Eles estão assim. Não pegava. Só Vivo, Claro, TIM e Oi, sem chance. Claro, só de vez em quando, né? Ficava meio nebuloso o sinal da Claro. Então, isso é muito bom, mas eles vão dizer que estão cansados, mas cansados fisicamente. Esse cansaço deles é bom. Cansados de louvar a Deus, cansados de buscar a Deus. Estamos cansados. A hora que dormirem, cansados fisicamente. Não cansados de buscar a Deus no sentido de que, cansei, não vou mais buscar. Entenderam, certo? Isso. Então, com esse cansaço físico, de cansados de tanto cantar, de tanto pular, com certeza essa turma, quando deitar hoje, eles vão dormir. Vão dormir pesado. Vão roncar. Os que já roncam. Tem adolescente que já ronca. Tem adulto que ronca. Mas eu vou deixar para lá os roncos. Eu gravei no meu celular roncos.
no acampamento de crianças. Aí hoje eu apaguei por misericórdia. Eu apaguei os roncos dos irmãos. Tem irmão que nem sabe que eu gravei o ronco dele. Mas irmãos, olha... Não, se eu mostrar, vocês não vão acreditar. É que eu apaguei mesmo. É um negócio sensacional. Do outro mundo. Você não dorme, não adianta. Se você acordar, você não dorme. Você tem que dormir antes e pedir para Deus para você não acordar. Que se acordar de madrugada, aí esquece. Esquece, você não vai dormir mais. Teve um que saiu do quarto e foi dormir no carro. Ele falou que tinham 3 roncando no quarto. Eu fiquei, no acampamento de criança, eu fiquei no quarto dos pais que estavam lá. E o cara saiu, ele falou, não dava. E ia chegar um que era o pior de todos, segundo ele. Segundo ele. Ele falou isso, ele é parente do cara. Ele disse, o que vai vir aí, vocês nem imaginam. Se esses 3 estão ruins, o que vem, olha, é a quarta trombeta do Apocalipse. Vai chegar, e essas 3 já não... Vai chegar a quarta, vai ser um negócio fenomenal. A ponto dele, no dia seguinte, ele foi dormir em outro quarto. Foi mesmo. Ele falou, não vou ficar, eu já sei como é que é, eu não vou ficar lá. Eu achei que era exagero dele. E depois eu vi que não era. E, mais amados, isso é bom. É bom acampamento com ronco, tudo. A gente, se tivesse que ouvir o ronco deles, a gente ouviria de novo. Né? Vale a pena. Mas, quanto ao cansaço, eu queria falar sobre um outro lado do cansaço. Não o cansaço físico. Né? Eu já falei sobre cansaço aqui, sobre o perigo do cansaço. E quanto ao perigo do cansaço, isso não muda muito. É a mesma coisa. Os perigos do cansaço na nossa vida. Certo? Do cansaço espiritual, principalmente. Por causa de um cansaço físico, Esaú entregou a sua primogenitura para o seu irmão. Estava cansado, dizendo que estava exausto, a ponto de morrer, morrendo de fome. Totalmente carnal, pensando só na comida, no alimento. Não pensou na bênção de Deus, perdeu a primogenitura. Isso é um perigo. E o cansaço pode ser um momento perigoso em nossas vidas. Isso eu já falei para vocês, de decisões erradas, de palavras que não deveriam ser ditas, de atitudes mal pensadas, de atos que podem nos trazer um grande prejuízo. Como foi o caso de Esaú, quando eu falei sobre esse assunto há mais de um ano atrás. O cansaço no trabalho faz pessoas pedirem a conta. Cansei, não aguenta mais, pede a conta. Né? Uma esposa cansada de ser maltratada e um marido cansado de ser desprezado. Leva a decisões precipitadas. Muitas vezes decisões erradas. Porque estão cansados. E como eu citei, escrevi aqui, da última vez eu usei esse exemplo de Esaú. Chorou muito depois, mas ele perdeu a bênção de Deus na sua vida. Bênção. Para falar sobre bênção, no Velho Testamento, dá para fazer uma pregação. Porque aquilo que saiu da boca do seu pai Isaque era algo muito espiritual. E era uma bênção de Deus para a vida do primogênito. O que tinha o direito à primogenitura. E foi dada só para Jacó e não para Esaú. Não era algo simples assim que seu pai abrisse a boca e proferisse outra bênção. Então, algo espiritual, mas isso é um assunto para outra vez. E pior que o cansaço físico é o cansaço mental. Pois a pessoa fica sem vontade de fazer nada. Mesmo sem se sentir cansada. Não quer fazer nada. Não tem vontade de nada. E não está cansada. Mas perde o ânimo, perde a disposição. Cansada por situações que lhe causam irritação, nervosismo. Um cansaço que leva algumas pessoas até a se isolarem. Elas se isolam dos outros. Porque estão cansadas na sua mente, nos seus pensamentos. Meu pai conta que quando ele era criança, ele ia no final da tarde, ele ia para o portão de casa, e o meu avô chegar. Então meu avô chutava um vinho que não era brincadeira.
Bebia muito. E fumava muito. E o meu avô, mas ele era, com os netos ele sempre foi um amor. A gente chamava ele de vô Carlito. Me lembro até hoje do vô Carlito. Quando eu era pequenininho, brincava muito com os netos. Gastava um tempo com os netos impressionante. Mas o vô Carlito, no tempo em que o meu pai era criança, o meu pai ia para o portão, veja só a situação de uma criança, para ver como é que o pai dele estava chegando. Se o pai vinha bêbado ou se o pai vinha sóbrio. Porque ele sabia, se o meu avô chegasse bêbado, problema em casa. Mau humor, briga. E sempre quando ele chegava bêbado, ele e minha avó quebravam um pau. E meu pai via essas brigas. Meu pai me conta que lembra da minha avó jogando uma panela de pressão na cabeça do meu avô. Coisa leve. E panela de pressão naquele tempo era a panela de pressão, né, irmãos? Era aquele ferro bom, né? Não era essas panelinhas que a gente vê hoje aí que fininha, mas era boa. E aquela panela na cabeça do meu avô. Mas ele sobreviveu. Mas você imagina a cabeça de uma criança para saber se o pai estava bem-humorado ou mal-humorado. Eu imagino que isso cansa, né? Um filho se cansa de ver isso. Uma mulher se cansa de ver o marido chegar assim em casa, bêbado, né? Mal-humorado, pronto para brigar. Tinha umas histórias terríveis dele. Ele ia para os estádios brigar com o pessoal, mas deixa para lá. E hoje em dia tem gente assim, né? Eu tinha escrito aqui, tem crentes assim, aí eu tirei e pus gente das outras igrejas. Então hoje em dia tem gente assim, né? Os filhos e cônjuges ficam na expectativa, como será que fulano vai acordar hoje? De bom humor ou de mau humor? Quando nós que nos dizemos cristãos, deveríamos todos os dias acordar de bom humor, amém ou não amém? Amém. Ou pelo menos louvando a Deus e vivendo aquilo que cantamos. Mas muitos começam o dia já murmurando e reclamando da vida e colocando a culpa nos outros. Impossível isso não cansar a pessoa, mas eu penso que cansa a pessoa que está vivendo assim. Que está vivendo uma vida, acordando de manhã, mal-humorada. Ela também fica cansada. E eu creio que ela fica mais cansada do que os outros. Ela já levanta cansada. Eu me lembro que eu tinha uma amiga na Brastemp, isso há mais de 25 anos, certo? Então, e ela era crente. E ela vivia me dizendo que estava cansada. Me lembro disso. Eu me lembro que nós tínhamos um grupo de oração na igreja. Aliás, tínhamos um grupo de oração na Brastemp. Então eram pessoas de várias igrejas. E pessoas que estavam buscando a Deus. Mas tinha uma delas, que eu não me esqueço até hoje. Ela de repente, ela começou a ficar cansada da vida. E quando ela encontrava algum desses amigos de oração da empresa, ela descarregava um monte de coisas em cima deles. E eu me lembro que ela fez isso uma vez, e eu falei bastante coisa para ela, tentei consolar o coração dela. E ela ouviu uma vez, ouviu duas, depois ela não ouvia mais. Chegou um tempo em que ela não aceitava consolo. Não aceitava mais ser consolada. Estava sempre nervosa. Sempre falando da vida dela, sempre reclamando da vida dela, dizendo que ou não tinha dinheiro, ou que a vida era difícil, mas insatisfeita. E aí depois de um tempo eu comecei a entender um pouco o que acontecia com aquela moça. Ela começou a viver em um mundo de reclamação e de murmuração. Ela começou a ficar incrédula a uma mudança, mesmo desejando uma mudança. Ela queria uma mudança, mas ela estava incrédula. Então ela reclamava, porque aquilo que ela queria não acontecia, mas ela desejava, mas também não queria. Ela queria que Deus mudasse o seu mundo, né?
quando a solução é que ela começasse a mudar as suas atitudes. Então você começa a ver a pessoa quer que Deus, a pessoa fica orando, Deus, muda o meu mundo. Eu tenho falado isso no início do ano. O pastor Pedro Reis falou isso domingo passado. O pastor Fábio Tuscayama falou sobre mudança que começa em nós. E eu fiquei pensando nas coisas que nos causam cansaço. E eu venho pensando há dias sobre isso. E eu fiquei pensando, e eu comecei a entender, hoje à tarde eu vinha lembrando dessa mulher. Então, ela pedia para Deus mudar o mundo, mas Deus queria que ela mudasse suas atitudes. E é mais ou menos assim, nós queremos que Deus dê uma ordem para que o mundo mude ao nosso redor, e todas as coisas fiquem do jeito que nós queremos. É uma coisa bonita, né? Fica tudo do jeito que a gente quer. Os relacionamentos, as pessoas, a vida, os nossos vizinhos, os nossos amigos, nossos parentes, o nosso trabalho, a nossa igreja, os problemas do trabalho que nós temos, que fique... É um sonho, certo? Mas não tomamos uma atitude para que isso aconteça. Então, é mais ou menos assim, Marta e Maria recebem Jesus na sua casa. Lá em João capítulo 10, ou capítulo 9, se eu não me engano. E Maria senta e começa a ouvir Jesus. E Marta começa a fazer as coisas. E está ali, toda ansiosa, diz a palavra, e afadigada, preparando os alimentos, preparando tudo para servir a Cristo. E ela fala, e vê Maria ali sentada. Ela olha e vê Maria sentada ouvindo a Cristo. Aí ela olha para Jesus e fala, Jesus... Aí ela dá uma ordem, Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Manda a Maria me ajudar. Aí Jesus olha para Marta e fala, Marta, é o seguinte, você anda muito afadigada e muito preocupada com tudo, você está cansada, porque você está aí afadigada. A tua irmã escolheu a melhor parte e essa parte dela não vai ser retirada. Escolheu a melhor, parou para ouvir. O homem mais importante do mundo entrou na casa de Marta e Maria. E Marta não conseguia parar para ouvir o que Jesus tinha para dizer para ela. Ela queria fazer as coisas para Jesus, mas não queria ouvir o que Jesus tinha para dizer para ela. Às vezes nós ficamos assim, né? Nessa correria. Mas o engraçado é que ela deu uma ordem, falou para Jesus, ô Jesus, toma uma atitude, faz assim, ó. Manda as coisas acontecerem do jeito que eu preciso. E se ela parasse, ela ia sentir paz. O cansaço ia embora, se ela parasse para ouvir a Cristo. Nós queremos que Deus dê uma ordem para que o mundo mude ao nosso redor e todas as coisas fiquem do jeito que nós queremos. E Deus quer que nós mudemos para que as coisas fiquem do jeito que Ele quer. Amém? O Senhor quer que a gente mude. Essa é a verdade. Fala para o teu irmão, Deus quer que você mude. E aí as coisas vão ficar do jeito que Deus quer. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus na nossa vida é ela que verdadeiramente nos dá paz. Quando a gente para de brigar com Deus. Amém, queridos? Quem vai vencer essa queda de braço? Eu acho que é Deus. Amém? Eu me lembro, já contei aqui do meu desemprego várias vezes. Eu orava muito para Deus mudar a situação. Até o dia que eu entendi que eu precisava mudar. Até o dia que eu cheguei em casa e falei para Sandra, Sandra, olha, Deus falou comigo. Eu parei para ouvir a voz de Deus. Eu errei, eu fiz isso errado, eu ouvi, Deus falou ao meu coração claramente. Você errou, você semeou essa situação na tua vida. Você está nessa situação porque você construiu ela. Agora, não adianta ficar pedindo para mudar, agora muda você. Pede perdão, se arrepende, toma a atitude certa.
Eu me lembro até hoje, já quantas pregações. Deus, em um mês e pouco, tudo mudou. De uma oração. Deus começou a mudar tudo. Em um mês e pouco eu estava empregado. Deus abriu a porta, acabou o desemprego. Veio o que eu precisava. Quando eu me dispus a mudar, Deus mudou o que estava ao meu redor. Aí Deus mudou. Aí Deus fez. Aí aconteceu. Mas tem que ter atitude nossa. Amém? E eu estava cansado, irmãos. Muito cansado. Muito cansado porque nada acontecia. Muito cansado porque eu estava desempregado. O emprego não vinha. Essa é a minha experiência. Experiência é experiência, não é doutrina. Não é regra. Amém? É uma minha experiência. Não é doutrina e não é regra. É a minha experiência que eu tive com Deus. Glória a Deus. O povo de Israel era assim. Dessa forma que eu falei aqui, de que Deus, as pessoas ficam pedindo para Deus mudar a situação, e Deus está esperando você mudar, para que a situação mude. O povo de Israel era assim. Eles clamaram para que Deus os livrasse da escravidão. Né? Agora está em alta aí o filme dos 10 Mandamentos. Não é verdade? Espero que seja bom. Então, eles clamaram para que Deus os livrasse da escravidão. Eles estavam debaixo de um jugo insuportável. O povo de Israel, eles eram escravos, os egípcios oprimindo eles. Eles não tinham nada, não tinham casa, não tinham terras, não tinham direito a nada. Escravos ali, servindo os egípcios, fazendo tijolos, construindo as cidades egípcias. Sofrendo, subjugados. Os filhos deles, eles davam ordem para que os meninos fossem mortos. Na hora que as mulheres dessem parto, na hora do parto das mulheres, quando elas dessem à luz, mata os meninos, deixa só as meninas viverem. Irmãos, quanto sofrimento, quanta opressão, e eles pedindo: Deus, ajuda a gente, Senhor, tem misericórdia. Eles clamaram, e Deus foi lá, levantou Moisés, com mão poderosa Deus tirou o povo do Egito, 10 pragas, um milagre atrás do outro, o faraó atrás deles. Deus abre o mar vermelho, milagrosamente eles passam, o faraó, os carros, todo o exército do faraó é afogado, morre, fazem aquele louvor a Deus maravilhoso, Deus nos livrou. Quantos milagres? E Deus levando eles para a promessa, para aquilo que eles pediram, para a terra que eles queriam, a terra que manava leite e mel. E Deus levando eles para aquilo que eles queriam. Mas quando os primeiros obstáculos começavam a surgir, o que o povo fazia? Murmurava. Êxodo 16, 1-3 diz assim, eu vou ler, você não precisa abrir. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: olha, depois de tudo que Deus fez, tudo que eles sofreram, tudo que eles viram acontecer, aí eles dizem assim, sabe o que é isso aqui? É palavra de quem está cansado. Cansado de Deus. Né? Cansado por causa das suas próprias murmurações. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Sabe o que é isso? A pessoa está numa situação, aí ela começa a achar que o passado de escravidão era bom. Começa a achar começa a falar coisas que não tem sentido. Eles não tinham panela, eles não tinham carne, eles não tinham pão a fartar no Egito. Estavam oprimidos ali, eles eram escravos no Egito. E eles começam a dizer essas coisas. Momentos de cansaço, momentos de decisões erradas, momentos em que dizemos coisas para Deus que não deveríamos dizer.
E nós precisamos aprender com os exemplos do povo de Israel. Amém? Né? Quem é inteligente, né, aprende com seus erros. Quem é sábio aprende com o erro dos outros. Então é melhor ser sábio do que inteligente. Amém, querido? Então, aprender com os exemplos do povo de Israel. O povo que saiu do Egito estava sempre cansado do Deus que os havia tirado do Egito. Eles viviam cansados porque não queriam obedecer a Deus. Queriam um Deus que os servisse e não queriam servir a Deus. E quanto mais eles desobedeciam a Deus, mais eles se cansavam e mais eles se distanciavam da promessa de Deus. Mais eles se distanciavam da promessa e da bênção de Deus. Quanto mais eles se cansavam de Deus. Da bênção maravilhosa que Deus tinha para eles. O que eles mais desejavam, que era a terra prometida. Quanto mais eles estavam reclamando. Deus estava levando. Deus fez sinais e maravilhas para aquele povo alcançar a promessa que Deus tinha para a vida deles. Para aquele povo estar no lugar onde eles queriam estar. Chegar aonde eles queriam chegar. E na verdade onde Deus queria que eles chegassem também. Mas quanto mais eles se cansavam, murmuravam, reclamavam, mais eles se distanciavam daquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. E na verdade a murmuração é uma forma de dizermos que estamos cansados de Deus. Deus disse que em um determinado momento os israelitas haviam se cansado dele. Né? Isaías 43, 21 e 22 diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. E tem gente que se cansa de Deus. Fala para quem está do seu lado. Tem gente que se cansa de Deus. Você já viu alguém cansado de Deus? Às vezes a pessoa não diz, literalmente, que cansou de Deus. Cansa de esperar. Ela se cansa de confiar. Se cansa de ser fiel. E um dos grandes perigos desse cansaço é a falta de temor. Aí ela vai perdendo o temor de Deus. Depois o pecado, depois a impureza sexual, e depois ela diz: não me importo com o que me aconteça. Ela vai aos poucos. É aos poucos, né? Não é de uma só vez. Que ela vai se distanciando de Deus. Né? Eu pergunto para você, meu irmão, você está cansado de Deus? Né? Não precisa responder. Você está cansado da sua vida? Vocês já imaginaram se José do Egito ficasse cansado com a vida dele? Vendido pelos irmãos? Depois de um tempo onde o seu pai o cuidava dele, o honrava, aí seus irmãos o vendem, era para matar. Aí resolveram não matar e vendê-lo. Venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele para os egípcios. Aí ele vai para a casa do Potifar, ser empregado. Você não vê naqueles textos de Gênesis um momento em que José reclama da vida dele, reclama da situação dele. Você vê ele tomando atitudes. Você vê ele trabalhando. Não se conformando, mas aceitando de uma certa forma a situação em que ele estava. Com certeza, confiando no seu Deus. Você não encontra relatos bíblicos de um José reclamando: por que eu estou aqui, ó dia, ó vida? Por que eu acordei hoje? Por que a minha vida está assim? Por que Deus permitiu isso? Você não vê José falando isso. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu acontecer isso? Se ele reclamasse da vida dele, seria um caos para nós. Mas ele foi indo. Você vê, ele começa a trabalhar na casa do Potifar. Aí o Potifar vê que ele era inteligente, põe ele para cuidar de tudo, ele se torna o mordomo mor da casa. Vai crescendo, vai ficando bonito. A mulher do Potifar, que tinha espírito de pombagira, dá uma olhada para ele.
começa a seduzir o rapaz. E ele ali, firme, trabalhando. Naquele tempo não repreendia o demônio, né? Eu não sei o que ele fazia, mas se esquivava da mulher. E ele vai indo, e fica firme, e por andar em santidade, ele sofre a acusação de que ele sofre abuso sexual, mas ele é acusado de abuso sexual contra ela, vai preso, injustamente. Mais uma vez, você não vê ali relatos dele brigando, gritando, dizendo... Ele vai lá na cadeia, ele também aceita a situação dele e se destaca e começa a ser o principal funcionário do carcereiro. Ele se torna ali o carcereiro mor. Aí tem sonho, acontece tudo aquilo. Eu fico imaginando que por ele continuar confiando em Deus, por ele, aparentemente, nós vemos ele não se cansando da vida dele, ele vai caminhando para aquilo que Deus tem para a vida dele. Para o plano de Deus para a vida dele. Sendo fiel a Deus. Porque se ele não fosse fiel, ele ia entrar nessa decadência que eu acabei falando. Se cansa de servir a Deus, se cansa de ser fiel, se cansa de esperar. E aí, para isso, se cansa, perde o temor, e aí impureza sexual. Eu estou aqui, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Essa mulher bonita aqui do Potifar, dando em cima de mim. Eu, jovem, agora, né, no vigor da minha força, né, posso pegar essa mulher tranquila, que ninguém está vendo, vou aproveitar dela. O cara se mantém em santidade. O que faz o homem se manter em santidade? Ele continua confiando em Deus. E ele continua temendo a Deus. Amém? Ele continua acreditando que vale a pena andar com o Senhor. Depois de tudo, ele não se cansa. Eu acho que ele louvava a Deus toda manhã. Devia orar muito para aguentar tudo isso. E ele recebeu a bênção, a grande bênção de se tornar o governador do mundo em seu tempo. Porque em vez de ficar chorando e reclamando da vida, ele foi à luta. Estou aqui, não tem para onde correr, vou trabalhar, vou me dedicar, vou aprender com as situações, eu vou fazer alguma coisa, não vou reclamar e culpar a Deus. Ele não culpou nem os irmãos que o venderam. História linda de se ler. Quando ele se dá a se conhecer aos irmãos, os irmãos ficam desesperados. Agora ele vai matar a gente. Ele chora e abraça os irmãos e beija os irmãos e fala: foi Deus que através de vocês me mandou para cá. Foi Deus. Deus é que fez isso. Irmãos, olha para trás. Aparentemente uma tremenda desgraça na vida de um jovem. E ele diz: foi Deus que fez isso, porque ele tinha um plano maior de abençoar a minha vida e através da minha vida abençoar vocês, abençoar a nossa geração, a nossa família, para conservar a nossa família viva, esses tempos de fome. Isso é um coração igual a Deus. Irmãos, o José não culpou os irmãos quando teve oportunidade. Ele entendeu algo muito precioso, que muitos crentes cantam e não vivem. Romanos 8, 28. Aquela música que eu canto do Fernandinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tinha alguém que podia reclamar, era José, mas ele preferiu dizer que Deus é que estava por trás de tudo aquilo com um propósito muito maior. A gente canta uma música, irmãos, da Heloísa Rosa. Há um lugar de descanso em ti, não é? Há um lugar de descanso em ti. Eu pensei que vocês iam cantar comigo. Vamos lá? Estou no tom ou tá terrível, né, amor?
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é o nosso lugar de descanso. E eu pergunto para você, amado, onde está o teu descanso? Onde está o teu descanso? Todo mundo se cansa. É normal. Mas sabe por que as pessoas se cansam? Porque elas não estão olhando para Deus. Elas estão olhando para os homens, elas estão olhando para o dinheiro. A gente, como cristão, diz, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Mas se a gente não vê, a gente não crê. Então é uma incoerência. E a gente sofre, e fica angustiado, e se cansa. Eu já me cansei muito. O meu último testemunho aqui, que a maioria conhece, para a gente encerrar essa pregação, foi no tempo em que a Rebeca nasceu. Eu contei terça-feira no culto que eu dirigi à tarde. A Rebeca nasceu, eu estava num momento muito difícil, eu estava numa situação que estava me trazendo muita angústia. Mas eu sempre vou buscar a Deus. Eu sempre vou orar. Aquilo me cansava. Mas eu estava buscando a Deus. Senhor, dá uma solução. Tinha ido no monte orar. Estava buscando a Deus. Chegou numa madrugada, eu em casa, a Rebeca com 1 mês e pouco. Eu virando na cama para lá e para cá. Eu peguei e levantei. Porque eu pensei, se eu não levantar logo, ela vai acordar e vai brigar comigo. Eu falei, então eu vou levantar. Ela falou, você não dorme? Dorme logo. Aí eu falei, deixa eu levantar. Eu tenho que respeitar o sono da minha mulher. Eu levantei, fui para a sala, sentei. Depois de 2 horas acordado na cama, eu cheguei lá na sala, a Bíblia na mesinha, no meio da sala, e eu falei para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Quando a gente está cansado, a gente briga com Deus. A gente chama a atenção de Deus. E eu chamei a atenção de Deus. Né? Não chamei a atenção dele para mim, eu dei uma bronca nele. Essa é a verdade. E eu olhei a Bíblia no meio da sala e eu falei, Deus tem que falar comigo agora. Eu peguei a Bíblia assim, abri a Bíblia. Pá. Salmo 94, versículo 9, coloquei o dedo. E o Senhor falou para mim, aquele que criou o ouvido não ouvirá? Aquele que criou os olhos não verá? Aí eu entendi, Deus está me dando um tapa na cara. E quando eu li aquele versículo, eu senti a presença de Deus na sala, aqui do meu lado esquerdo. Aí eu já levantei assim. Eu estava sentado, eu fiquei de pé assim já, com medo. Todo o meu lado esquerdo arrepiado. Tudo arrepiado. Que nem agora. Toda vez que eu conto isso, eu fico arrepiado. E eu fiquei com medo. Com medo de Deus. Eu falei, eu fui reclamar de Deus. Mas naquele momento, eu vi a misericórdia de Deus na minha vida. E eu falei, Deus me falou com todo o amor dele, e de uma maneira dura, mas me deu uma resposta. Que ele está cuidando de mim. Aquele que criou o olho não verá, aquele que criou o ouvido não ouvirá. Eu falei, Deus falou para mim ali bem claro no meu espírito, eu estou te vendo e eu estou te ouvindo. Não precisa ficar preocupado. Eu cuido de você todos os dias. Sabe, irmãos, e eu vinha com noites de insônia por causa daquilo. Naquela hora, eu fiz assim, olhei para o lado assim, como se eu pudesse ver Deus, e falei, Deus, muito obrigado porque o Senhor está me ouvindo e porque o Senhor está me vendo. Eu virei, fui para a minha cama, e eu nem me lembro a hora que eu dormi, de tão rápido que eu dormi. Acabou a insônia. E eu nunca mais eu perdi o sono por causa daquilo.
aquele problema não se resolveu no dia seguinte. Demorou uns meses, mas nunca mais roubou a minha paz. Nunca mais roubou a minha alegria. Porque eu nem orei mais por aquilo. Porque Deus falou para mim, eu estou vendo você. Eu estou te ouvindo. Eu ouço tuas orações. Fui eu que criei os olhos, fui eu que criei o ouvido. Só faltava Deus dizer assim, não é de ser besta. Não é que Deus não fala, né? Mas a gente entende. Eu entendi, para mim aquilo serviu. Descansa. Sabe, amados, e o maior problema de onde vem o seu cansaço, onde vem o meu cansaço, vem das lutas, vem das tribulações? Vem. Mas aí, até aí, normal. Deus falou que nós teríamos lutas e tribulações, amém? Mas alguns têm tido uma vida de cansaço por causa da sua insatisfação. Insatisfação com a sua própria vida. Aí vira uma vida de murmuração, uma vida de falta de confiança em Deus, de viver o que você até ensina para os outros, do que você canta, de estar talvez buscando descanso nas coisas erradas. Aí você deixa de buscar Deus, de não ter vida de oração, de não frequentar a igreja. Aí vem domingo sim, 2 domingos não. E o que Deus faz? Milagre. Deus vira eu vejo muitos cristãos assim, ó. Vem, não vem, não vem. Vem, não vem, não vem. Vem. Vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Sabe? Cadê a nossa fidelidade? Cadê o nosso compromisso? Cadê a nossa fé de crer que Deus vai falar conosco, Deus vai ministrar na nossa vida? Cadê o nosso tempo de oração com Deus? De buscar a Deus? De orar mesmo, de clamar. De orar quando eu não estou com vontade. O tempo de leitura da palavra. Eu tenho falado isso. Sempre. Isso faz toda a diferença. Isso nos alimenta. Isso nos renova. Isso tira de nós o cansaço. Esse cansaço que rouba a nossa alegria. Esse cansaço é um ladrão da alegria. A murmuração, a falta de fé, falta de confiar em Deus. Deus está te vendo e Deus está te ouvindo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Fica de pé e vamos orar. A palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu faço cessar toda a guerra. É Deus que faz cessar toda a guerra, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Alguma guerra quer se levantar contra a tua vida, ou se levantou, Deus faz cessar toda a guerra. Ele tem esse poder. Se tem alguém que pode ter misericórdia da tua vida, esse é Deus. Se tem alguém que quer ouvir a tua oração, querido, é Deus. Se tem alguém que quer ter um relacionamento contigo e ouvir o que você tem para falar para Ele, e consolar a tua vida, e te dar a paz que você necessita, é Deus. Ele quer isso de nós. Mas nós muitas vezes não queremos. E aí a gente vai adiando o tempo de solução. Tempo de solução dos problemas. Vai se distanciando. Que nem o povo de Israel. Vai se distanciando. Deus quer levá-los para a terra prometida. E eles não entram, eles não vão, não tomam posse. Deus fala para eles: até quando vocês não irão me obedecer? Deus está esperando a gente obedecer para nos levar aonde Ele quer nos levar. E o lugar que Deus tem para nós cantamos, é um lugar de refrigério, é um lugar de descanso. Amém? Esse é o lugar do Senhor, é um lugar de paz. Lugar de paz. Por isso que diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Você vai sentir paz de Deus na tua vida. E quando você sente a paz, meu irmão, vai o cansaço embora, vai tudo embora.
O problema continua lá, que nem aconteceu comigo. Se resolveu e eu não liguei mais. E se resolveu. Se resolveu tudo. E não roubou mais o sono. Amém? Feche os seus olhos, querido. Glória a Deus. Eu queria perguntar para você. Você está cansado? Se você está cansado, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Eu vou orar para Deus te ajudar a mudar de atitude. Eu vou orar. Eu quero orar hoje para que Deus te ajude a mudar a sua atitude, a mudar as suas palavras. Para que você confie em Deus e pare de ficar cansado. Para que você, meu amado, possa ir na direção de onde Deus quer te levar. Eu não vou orar para Deus mudar tudo que está ao teu redor. Eu vou fazer oração para que você consiga mudar, para que você tome atitude, para que você busque a Deus, Senhor. Aí você vai sentir essa paz, esse cansaço vai embora em nome de Jesus. Esse cansaço. Há pessoas que estão no início do ano. O ano começou e elas já estão cansadas. Cansadas da vida, cansadas de tudo. Este ano, eu comecei a atender pessoas da igreja. Muitas pessoas cansadas. Estão cansadas. Cansaços legítimos. E cansaços que nós provocamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus ama a tua vida. E eu queria, enquanto esses que estão aqui, há alguém essa noite que quer entregar a vida para Jesus Cristo? Alguém que nunca tenha feito isso? Há alguém aqui essa noite que quer fazer isso? Levanta a sua mão, aonde você estiver. E nós queremos orar por você. Glória a Deus. Então vamos orar, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa alegria, Pai. E nós queremos dizer isso mais uma vez. E eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a falar sempre, Deus, e praticar aquilo que temos falado. A lembrarmos, ó Deus, que o Senhor é o lugar de descanso para nós. O Senhor é o lugar de refrigério para nós. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para as nossas vidas, a olharmos para os nossos corações. Eu peço isso para cada um dos teus filhos essa noite que está vindo aqui com sinceridade, dizendo que está cansado e que quer mudar de atitude. Ajuda-nos, Senhor, a mudar as nossas atitudes, Pai. E não orar para que tudo mude ao nosso redor, mas porque o Senhor nos mostra aquilo que precisa mudar em nós. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações. Ajuda-nos a mudarmos, para, Senhor, agirmos conforme a Tua boa e perfeita vontade. Ajuda-nos, ó Deus, eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, quando aparecerem as dificuldades, como nós hoje pregamos. Queremos aprender com os erros do povo de Israel, que quando surgiam problemas e obstáculos, eles reclamavam de Deus. Eles ficavam cansados das coisas que estavam acontecendo. E estavam ali, Senhor, jogando fora o que eles tinham para receber do Deus maravilhoso. Estavam retardando o milagre que Deus queria fazer na vida deles. Pai, nós não queremos retardar o milagre que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a não murmurarmos quando os problemas surgirem. A não murmurarmos, ó Deus, não reclamarmos, mas lembrarmos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ajuda-nos a termos um coração que começa a adorar e a louvar a Deus, em vez de reclamar, murmurar, Senhor, entrar com brigas, ó Deus, com contendas. Em nome de Jesus, Senhor,
Eu te peço isso, essa noite. Ajuda-nos a olharmos para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos teus para abençoarmos os nossos irmãos, para levantarmos os nossos irmãos, para ajudá-los a caminhar, para ajudá-los, ó Deus, a seguir em frente, a confiar em Deus, a confiar em Ti, Senhor. Te pedimos isto essa noite, em nome de Jesus. Pai, olha para todos aqueles que estão cansados aqui, cansados das suas lutas. Olha para aqueles que estão cansados, ó Deus, cansados dos problemas, cansados, ó Deus, das orações não respondidas. Olha para aqueles que estão cansados, ó Deus, como Elias ficou cansado, como Elias cansou um dia, Pai. Um homem de Deus como Elias se cansou, Senhor. Olha para aqueles que estão cansados, cansados por causa das batalhas, cansado por causa das decepções. Eu quero pedir essa noite, renova esses corações também. Renova aqueles que estão cansados por causa das decepções, cansados por causa das batalhas. Pai, eu quero que o Senhor renove os corações, renova eles com um novo ânimo. Renova esses corações com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua palavra. E principalmente, eu peço, renova esses corações com a tua alegria, Senhor. Porque, Senhor, a tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Enche esses corações de alegria essa noite. Enche-nos da tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Repreendemos o engano do diabo na vida dos teus filhos. Repreendemos todo o dardo inflamado de Satanás, Senhor, toda investida do inferno, aquilo que é do diabo, também repreendemos na vida deles. Toda investida infernal para cansá-los, para derrubá-los, repreendemos no nome de Jesus, Senhor. Que haja paz na casa de cada um, que a tua presença esteja com cada um, abençoando, Senhor, a caminhada de cada um dos teus filhos, ó Deus. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.